Hoje vou falar das principais armas para expulsar o demônio do dia a dia, entre as quais está a confissão. E por que a confissão ela é tão poderosa contra o demônio? Os anjos é muito frequente ainda hoje, apesar de toda a decadência religiosa, que durante a quaresma muitas pessoas ainda vão se confessar. Então, eu queria falar sobre o grande poder da confissão contra o demônio, como a confissão ela atrai os anjos para a nossa vida, para nosso dia a dia, e ela afasta o demônio. Quais são as principais armas contra o demônio? Nós temos, sobretudo, 5 delas. A primeira arma, evidentemente, é a oração. O demônio abomina a oração e, sobretudo, feita não é com muita confiança em Nossa Senhora, com muita confiança nos santos anjos. A primeira, evidentemente, é a oração. Depois, nós temos a penitência. A penitência, a gente, no mundo moderno, acaba perdendo um pouco a noção da penitência fazer coisas desagradáveis para em reparação dos pecados que eu cometi ou que minha família cometeu. Então, fazer alguns sacrifícios, mas sobretudo durante a quaresma, isso é muito importante, a oração, a penitência, evidentemente. Eu estou resumindo. Depois, nós temos os sacramentos, sobretudo a confissão e a comunhão. Depois, os sacramentais, como, por exemplo, a água benta, usar objetos bentos pela igreja, como a medalha milagrosa, medalha de São Bento. Então, os sacramentais são realmente poderosos contra a ação do demônio. E depois, nós temos certos estados de alma, certas atitudes. Por exemplo, a pessoa que tem muito em ela atrai mais ainda a tentação e a influência do demônio. Pelo contrário, a pessoa que tem muita admiração por quem é superior a ela, a pessoa que admira muito ela, afasta a influência do demônio. Então, resumindo, essas são um dos principais meios para afastar o demônio. Acontece que esses meios são os meios, sobretudo, contra as tentações do demônio, que são os ataques mais comuns que ele faz. 95% dos ataques do demônio são ataques assim chamados ordinários, que são as tentações. 5%, digamos assim, para dar uma porcentagem, é o que os exorcistas normalmente falam, são os ataques extraordinários, como a possessão, a infestação diabólica, etc. Agora, mesmo contra os ataques extraordinários do demônio, a confissão e a comunhão, elas têm um poder absolutamente incrível. Eu vou ler agora. Os exorcistas dizem que a confissão ela é mais poderosa do que o exorcismo. O exorcismo é uma coisa impressionante. Como o nome diz, impressiona a gente quando a gente vê ou ouve falar. No entanto, a confissão, ela tem um poder ainda mais poderoso contra o demônio, porque um dos exorcistas diz, expulsa o demônio do corpo, enquanto que a confissão expulsa a influência do demônio diretamente na alma da pessoa. Vamos ver o que eles dizem. 2 casos de exorcistas que são da nossa época. Exorcista da Arquidiocese de Veneza, uma arquidiocese muito importante, o padre Pellegrino Emete da Ordem de São Bento. Ele diz o seguinte: o sacramento da confissão nós o sabemos é a segunda tábua de salvação, depois do batismo. A experiência ensina que dificilmente Satanás consegue penetrar em uma alma que se lava frequentemente com o sangue preciosíssimo de Jesus por meio da confissão. Este sangue torna-se a verdadeira couraça contra a qual Satanás pode forçar, porém não consegue abrir nenhuma brecha. A frequência assídua e constante desse sacramento é necessária, seja para quem faz o exorcismo, seja para quem dele tem necessidade. O sacerdote deveria lavar a sua alma no sangue de Jesus até mesmo diariamente, se quiser lutar juntamente com Jesus contra Satanás e sair vitorioso. Ou seja, ele está dizendo para que os padres que fazem exorcismo deviam se confessar, de repente, até diariamente, porque o poder da confissão, mesmo para quem não está em pecado mortal, existe um rio de graças para aqueles que se confessam. Mas se eu não tenho pecado mortal, o que eu te confesse? Ou pecados passados, ou confesse pecados veniais, porque a confissão,
Enquanto tal, mesmo para quem está em estado de graça, os santos se confessavam. Evidentemente, a gente tem obrigação, mesmo que tenha estado de graça, de se confessar uma vez por ano. E então, a confissão. Ela traz graças realmente extraordinárias. Ele continua verdadeiramente. Este é o sacramento do qual Satanás tem medo. Cristo venceu Satanás com o próprio sangue, e o Apocalipse explicitamente nos diz: estes são aqueles que venceram Satanás com o sangue do Cordeiro. No livro dele, da catequese de Satã, a catequese de Satanás, ou seja, aquilo que nós podemos aprender estudando Satanás. Limpeza da alma. A confissão permite que os fiéis se arrependam de seus pecados e recebam o perdão divino. Ao confessar seus pecados e receber a absolvição sacramental, a alma é limpa do pecado, o que enfraquece a influência do maligno sobre ela. Renovação espiritual. A confissão não apenas perdoa os pecados, mas também renova espiritualmente a pessoa. Ao se confessar, a pessoa se compromete a uma vida mais próxima de Deus, o que fortalece sua resistência espiritual contra as tentações e influências demoníacas. Proteção contra o maligno. A confissão cria uma barreira espiritual que protege a alma contra as investidas do demônio. O perdão recebido no sacramento fortalece a alma e a torna menos vulnerável às tentações e ataques espirituais. Graça sacramental. A confissão não apenas perdoa os pecados, mas também concede graças sacramentais que fortalecem a pessoa em sua jornada espiritual. Essas graças ajudam a pessoa a resistir ao mal e a crescer na santidade. Oposição ao maligno. O ato de se confessar é um gesto de resistência ao maligno. Ao reconhecer seus pecados e buscar perdão, a pessoa se volta para Deus e se afasta do domínio do demônio, enfraquecendo assim sua influência. É importante destacar que a confissão não apenas expulsa a influência do demônio na alma individual, mas também fortalece a comunidade cristã como um todo. Ao se confessar regularmente, os fiéis contribuem para a saúde espiritual da Igreja e para a luta contínua contra as forças do mal. Portanto, durante a Quaresma e em todos os momentos, a confissão é uma arma poderosa e essencial na batalha espiritual contra o demônio, que todos os fiéis são encorajados a usar regularmente para proteger suas almas e crescer em santidade.